Papa. Bom dia, Morandini. Bom dia a todos que acompanham o Larga Brasa. Muito obrigado pela oportunidade, mais uma vez, de contar para Ribeirão Preto o porquê dessa redução da tarifa de 25 centavos. Mas vai acontecer mesmo ou a gente faz, você faz, etc. E depois fica aguardando o trem? Você lembra que todo mundo duvidava, né, Morandini, quando nós mandamos reduzir a tarifa de R$ 4,40 para R$ 4,20. Muitos duvidaram da nossa capacidade de enfrentar a prefeitura em defesa dos usuários. Foi o que fizemos, a tarifa reduziu de R$ 4,40 para R$ 4,20. Posteriormente, o prefeito majorou para R$ 5,00. Ocorre, Morandini, que a defesa que o prefeito fez lá atrás, naquele meu decreto, naquele decreto dele que eu ataquei em 2018, o prefeito editou um decreto em 2018, eu ataquei e o prefeito se defendeu. Só que a prefeitura perdeu em todas as instâncias. E agora, como se diz no juridiquês, transitou em julgado, quer dizer, não tem recurso. Portanto, nós peticionamos ontem ao juiz Lorenzato, que proferiu uma sentença lapidar, pedindo que se cumpra a sentença. O Ribeirão Pretano tem acesso a um transporte público ruim, caro, e agora, pelo menos, que se cumpra a decisão da justiça. Né? Repetindo, a prefeitura perdeu em todas as instâncias, o juiz nos comunicou isso segunda-feira, ontem, e nós então peticionamos para que se cumpra a decisão da justiça e que se reduza a tarifa de ônibus em 25 centavos. Agora eu pergunto, se vai reduzir por conta de uma ação que detectou uma inconsistência jurídica antes, obviamente que tem que devolver o atrasado. Como é que vai fazer? Desde quando você entrou com a ação e foram perdidos os recursos, tem que ter uma compensação. A prefeitura não tem feito isso, né, Morandini? Você há de se lembrar, quando eu anulei os efeitos do decreto da ex-prefeita Darcy Vera, imagina só você que nos acompanha pelo Larga Brasa. Ela tinha feito um decreto que proibia o pró-urbano de devolver recursos para os usuários, mesmo quando pagam em dinheiro. Eu anulei os efeitos do decreto dela e a prefeitura não devolveu esse dinheiro para os usuários. E nem ordenou, nem determinou ao pró-urbano que assim o fizesse. Ao contrário, fez esse acordão de 70 milhões, que virou 79,6 milhões. Fizemos as contas aqui outro dia. Virou 136 milhões e o usuário não vê a cor desse dinheiro e o contribuinte teve a mão colocada no seu bolso para bancar um sistema de transporte público cuja própria prefeitura não mostra na ponta do lápis quanto custa. Tudo isso aqui, Morandinho, eu vou a contragosto na justiça exigir justiça. O que eu quero é que o povo tenha um transporte público bom. O povo trabalha. Morandinho, tem gente que fica 1h30 dentro de um ônibus para chegar no emprego. E depois mais 1h30 para chegar em casa e cuidar da própria casa. E não tem direito a um transporte público decente. Então, toda essa batalha na justiça, eu detesto fazer isso. É contra a minha vontade. Agora, se eu não sair em defesa do povo, do usuário, quem que vai sair? Fica a prefeitura aí. Você vê você lê a sentença que o juiz proferiu com um puxão de orelhas, dizendo que o decreto mesmo foi ilegal e abusivo. E o administrador público deveria primar as suas atitudes pelo interesse público e não do privado. Que a moralidade pública deve ser levada em consideração quando se edita um decreto. Se você vê a sentença do juiz, e no meu site, quem quiser ler, está publicado, lá no marcospapa.com.br, o detalhe do detalhe dessa entrevista que eu estou dando aqui no Larga Brasa. Agora, nós vamos lutar até o dia que essa cidade tiver um sistema de transporte público decente. Dinheiro não falta, Morandinho. Dinheiro não falta e você sabe disso. Mas já visto esses milhões que estão sendo encaminhados para o pró-urbano. Agora, eu não entendi, aliás, um posicionamento da administração. A administração, falando sobre a tarifa, que poderia subir, estaria na época de subir esse ano, etc., ela disse que não iria subir porque vai subsidiar o transporte. Ora, para subsidiar,
tinha que ter assinado o contrato, a renovação do contrato. E não foi feita a renovação. A prefeitura está chamando Parece isso que não de foi feita. A prefeitura está chamando isso de repactuação. A prefeitura Mas repactuação? Tá chamando isso de repactuação. Eu discordo. Eu fico com o parecer da doutora Nina Valéria Carlucci, que em 2019 negou dinheiro ao Pró-Urbano, dizendo que o contrato é por conta e risco do concessionário. Eu perguntei à prefeitura agora, através de requerimento que será aprovado hoje, em qual artigo desse contrato a prefeitura está se baseando para dizer que é legal o subsídio dado ao Pró-Urbano. O requerimento vai ser aprovado hoje, na sessão de hoje. A prefeitura defende a tese de que pode subsidiar. Eu defendo que não, por isso que eu defendo a extinção desse contrato, já que o Pró-Urbano não cumpre cláusulas contratuais. Reiterado essa afirmação pelo juiz Lorenzato na sentença, a prefeitura vai ter que responder qual artigo desse contrato ela está se baseando para repassar dinheiro ao Pró-Urbano. Tanto não pode, Morandinho, que o prefeito está pedindo autorização legislativa para dar dinheiro para o Pró-Urbano. Né? Vai ficar pedindo autorização legislativa toda hora. E o difícil que é para que Por quê? E o difícil que o Poder Legislativo deu. O Poder Legislativo deu. E o difícil que o Poder Legislativo deu. Então, só que o prefeito, a tese da prefeitura de que esse contrato permite, se permitisse, não precisava de autorização legislativa para dar dinheiro para o Pró-Urbano. Ponto final. Tanto é verdade a nossa tese que ele vai lá e pede autorização legislativa. Agora, vai subsidiar o preço da tarifa? Com qual argumento? Com o argumento dessa lei que ele aprovou do acordão dos 70 milhões. É nisso que ele está se baseando para fazer o subsídio. Disse que não vai ter aumento de tarifa, nem esse ano e nem no ano da eleição, que é o ano que vem. Bom, mas você tem ainda a redução, né? Por conta da ação que você entrou na Justiça. Agora peticionamos. Não ontem, só não vai ter, como vai ter redução. Exatamente. Agora a Justiça... E eu espero que com essa dinheirama toda, eu quero que quem acompanha o Larga Braça nos ajude a fiscalizar isso. Com essa montanha de dinheiro que está indo para os cofres do Pró-Urbano, o mínimo é a prefeitura não reajustar a tarifa, como eu disse no início de janeiro aqui no Larga Braça, e cumprir a sentença judicial que manda reduzir em 25 centavos, Morandinho. É o mínimo, depois desse acordão milionário feito com as empresas do consórcio Pró-Urbano. A sentença é primeira instância ou já foi convalidada por instância superior? Transitou em julgado, não há mais recurso. A Justiça de Ribeirão Preto nos perguntou, nos informou e nós peticionamos para o cumprimento da sentença imediatamente. E eu espero que é isso que o prefeito faça em nome de um transporte público, que ainda é muito ruim, mas que pelo menos ele trabalhe pela modicidade da tarifa, por uma tarifa que o usuário consiga pagar. Bom, e outra coisa, como é que vai se operacionalizar essa devolução? Ô, Bonadini, computador faz tudo hoje, aí é uma questão de vontade. Se a Justiça mandou baixar o preço da tarifa, você lembrou bem, e quem pagou fica no prejuízo? Não. E se separe que se devolva esse dinheiro. Quem tem cartão devolve com crédito, quem pagou em dinheiro devolve em dinheiro. O máximo que pode ser feito, e aí em benefício do sistema e dos usuários, é isso ir para o Fundo de Mobilidade Urbana. E você sempre lembra aqui do Conselho Tarifário que não existe mais, porque agora vai ficar dentro do Conselho de Mobilidade Urbana. E chegou num ponto, Morandinho, que a Prefeitura não manda votar a política de mobilidade urbana para a cidade. Talvez seja por isso que Ribeirão Preto tem mais semáforo que Campinas, porque tem uma política de mobilidade urbana fracassada. Eu vou pedir urgência na votação desse projeto, porque tem que criar o Conselho de Mobilidade Urbana e o fundo. Aqui no fundo, vai se colocar o dinheiro da propaganda nos pontos de ônibus, um pouco da Zona Azul, um pouco das multas, um pouco de tudo, para subsidiar a tarifa. Porque é muito fácil ir lá no cofre da prefeitura, pegar o dinheiro do contribuinte e passar para as empresas do Pró-Urbano. Isso é muito fácil. O difícil é fazer o trabalho que tem que ser feito.
Então, o Conselho de Mobilidade Urbana, o Fundo de Mobilidade Urbana, pegando recursos até privados, como da propaganda, do ISS, que você sempre lembra bem, né? A empresa que fazia propaganda nos pontos de ônibus tirava nota em Barueri, tomando o nosso ISS também. Então, essa concorrência tem que ser muito bem feita. Aí sim, nós temos um fundo de mobilidade urbana subsidiando o preço da tarifa, Morandini. É o que eu vou continuar defendendo até o dia que essa cidade tenha um sistema público de transporte decente. A administração, através do prefeito, anunciou que até julho chegam 50 ônibus novos, dentro dos novos padrões. Anunciou, mas esqueceu de pedir desculpas à população, porque era para trocar 100% até dezembro do ano retrasado. Esse anúncio em tom de festa é totalmente descabido. Devia ter vindo um pedido de desculpas à população, porque essa frota está oferecendo risco de morte à população. Semana retrasada caiu um ônibus com 2 rodas. Todos os dias chega no gabinete reclamação. A rampa do cadeirante não sobe. O cadeirante fica na chuva e no sol, esperando o outro ônibus, o outro socorro. Às vezes vem uma van socorrer. O que é isso, gente? Onde é que nós estamos? Uma administração que está indo para o último ano de governo. Onde é que não é o primeiro ano de governo? Então, esse anúncio, né? O ônibus virá com Wi-Fi, os ônibus virão com roda e pneu. Tenha santa paciência. Isso era para ter há muito tempo. Então, faltou colocar um pedido de desculpa. 50 ônibus até julho é o mínimo. O Ribeirão Pretano não pode esquecer disso. Já era para ter substituído essa frota em 100% até dezembro do ano retrasado. O povo sabe os ônibus pavorosos que estão sendo fornecidos pela administração para transportar as pessoas. Com quantas ações o senhor entrou na justiça até hoje? Pois é, essa luta vem desde 2014. Na verdade, tudo começou lá na CPI de 2014, quando o meu relatório, era o relator da CPI, foi entregue ao Ministério Público, que virou um inquérito, e o Ministério Público depois moveu uma ação civil pública que está tramitando, né? De lá para cá foram muitas, Morandini. A penúltima foi aquela vergonha. E ninguém nessa prefeitura viu que o Prourbano não fazia seguro em favor dos usuários, né? Em favor de terceiros, que o contrato manda. Foram muitas, Morandini. Eu calculo em torno de mais de 10, 12 ações. Eu gostaria que não fosse assim, porque é prerrogativa do Poder Executivo fornecer um transporte decente para o povo. Mas já que eles arrumam favores para as empresas, eu arrumo briga com eles e não vou desistir até a minha cidade, Ribeirão Preto, ter um sistema público de transporte decente. Destas ações, em quantas delas a Justiça lhe deu provimento? Bom, a maior de todas foi aquela que mandou reduzir o preço da tarifa em 20 centavos, agora essa em 25. Eu repito, espero que a Prefeitura cumpra a decisão judicial para beneficiar a população. Essa do seguro, que as empresas não faziam, né, e que precisa ser analisada, a população que sofreu acidentes e o Prourbano alegava que não tinha seguro, mandava a pessoa para casa, né, quando não, por força de chantagens também. Tem uma ação da Dona Luzia, uma empregada doméstica que sofreu um acidente no ônibus do Prourbano, que já também transitou em julgado. Morandini, a Justiça já mandou sequestrar dinheiro da conta do Prourbano para indenizar essa senhora, Dona Luzia Fidelis, que tem problemas de saúde, que precisaria desse dinheiro para tratar da sua saúde como consequência daquele acidente. E nós não vamos desistir, Morandini. A Justiça ainda falta decidir aquela nossa primeira denúncia de que o Prourbano não cumpriu os investimentos previstos em contrato. Essa prefeitura nunca fez uma auditoria em torno disso. A Justiça já designou em torno de 6 peritos para conferir isso. E eu quero que a Câmara contrate por concurso público um coordenador financeiro para que o Poder Legislativo... Porque o Prourbano é uma coisa... Só um minutinho, deu um pequeno. Deu um pequeno defeito. Agora pode falar. Bom, eu quero saber uma outra... em termos da nova, como é que vai se comportar a administração, ou pode se comportar, na repactuação, como você falou? Ela pode simplesmente
repactuar por conta da autorização que vocês deram dos 70 milhões? Entrou algum item dessa repactuação naquela oportunidade ou não? Tem que, de novo, passar pela Câmara. Bom, a prefeitura tem um problema aí no a tese e... Pode falar. Estou ouvindo. Voltou, Brandini? Estou ouvindo, pode falar. A prefeitura defende a tese de que ela pode repactuar. Ela defende essa tese e ela vai se basear na lei do acordão dos 70 milhões, 79, 80 milhões que a Câmara deu, ela vai se basear naquela lei para fazer essa repactuação. Vamos ver os termos. Eu tentei exigir na lei a suspensão a ar para os ônibus, fui derrotado. Não queria estar ao lado dos vitoriosos. Mas o GALI vai corrigir isso e os ônibus terão suspensão a ar. Não é luxo, Morandinho. A suspensão a ar, além do conforto, ela facilita o motorista a ajustar a altura da entrada para o cadeirante. Se a guia sargento é mais alta, mais baixa, o motorista ajusta automaticamente. Então, o GALI se comprometeu no decreto e vai cumprir que seja a suspensão a ar. Também a questão do motor a diesel. Tem se movido a bioenergia, mas a prefeitura insistiu no diesel. Pelo menos, nós temos uma resolução do Conselho Nacional de Meio Ambiente que proibiu a produção de motores a diesel no modelo Euro 5. A partir de janeiro, só se produz no Brasil o modelo mais avançado, que é o Euro 6, que é muito menos poluente. Pelo menos isso. Mas não foi por exigência da prefeitura, não. É exigência da resolução do Conselho Nacional de Meio Ambiente. Então, a prefeitura acredita que o acordão aprovado pela Câmara, ela pode se basear para fazer essa repactuação. Vamos acompanhar com lupa, Morandinho. Mas existe algum item de repactuação naqueles vários itens do projeto de lei que foi aprovado? Então, uma vez mais, a prefeitura entende que aquela autorização legislativa para subsidiar o preço da tarifa, ela entende que ela pode fazer isso até o fim do mandato. Eu discordo. Eu acredito que isso não é o suficiente. Naquela lei, ela fala que quem vai decidir tudo isso é a prefeitura e o pró-urbano. Eu discordo. Eu quero que o Conselho de Mobilidade Urbana opine. Eu quero que o Conselho de Usuários opine. Eu quero que a Câmara de Vereadores opine. Afinal de contas, os vereadores são eleitos pela população, em grande parte de usuários do sistema público de transporte. Então, eu tentei mudar isso na lei também, não consegui. Então, a prefeitura hoje tem a faca e o queijo na mão para fazer o melhor. Até aqui, os fatos mostram que é o contrário, né, Morandinho? Para encerrar, quanto tempo demora para devolver esse dinheiro que cobraram a mais? Que bom que o pessoal lá da prefeitura, que acompanha o Larga Brasa, o pessoal da imprensa lá, pode encaminhar a tua pergunta ao nosso prefeito Antônio Duarte Nogueira Júnior. Basta uma ordem dele, uma determinação, que é prerrogativa do prefeito. Devolver é uma questão operacional, é uma questão de sistema, Morandinho. Isso aí os computadores fazem hoje em segundos. Muito obrigado a você, Pablo. Um bom dia. Muito obrigado, Morandini, por essa oportunidade. Um bom dia a todos. Bem, meus amigos, final do nosso programa.